Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 31/5/2021. Vamos dar início à nossa aula? Português, diferentes gêneros com o mesmo tema, o menino maluquinho. A matéria vai estar no PET 2, nas páginas 8, 9 e 10. Nossa atividade de português de hoje vai estar na semana 3 do PET. Nosso tema será diferentes gêneros com o mesmo tema, o menino maluquinho. Caro estudante, vamos ler diferentes textos com um personagem muito conhecido e com certeza um dos maiores sucessos do autor mineiro Ziraldo. Apresentação. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Atividades. Ziraldo, o livro de receitas do menino maluquinho. 1. A capa acima é de um livro de brincadeiras, conto de fadas, jogos ou receitas. 2. Leia a tirinha e responda as questões. Socorro, uma água viva. Não é uma água viva, Carol, é só um saco plástico. Socorro, poluição. Letra A. Quais são os personagens da tirinha? B. No terceiro quadrinho, o que Carol fez ao descobrir o saco plástico? C. Qual o adjetivo na frase? Carol é uma menina muito medrosa. 3. Leia os dois textos abaixo. Vocês vão ler os textos e depois responder as perguntas. Após ler os textos 1 e 2, podemos afirmar que a intenção deles é: quais são os gêneros textuais dos textos? 6. Leia em voz alta para um adulto os textos 1 e 2. Matemática. Ângulo. A matéria vai estar no PET 2, nas páginas 29, 30 e 31. Nossa atividade de matemática de hoje vai estar no PET semana 3. O tema será ângulo. Oi, criança, você já ouviu a palavra ângulo? É sobre isso que iremos estudar hoje. Parece complicado, mas você verá que podemos aprender de forma divertida e assim tudo fica mais fácil. Apresentação. Ângulo é a medida de abertura entre dois segmentos de reta. O ângulo pode ser reto quando a abertura entre os segmentos mede exatamente 90 graus. Então, o ângulo vai ser chamado reto. Agudo quando a abertura entre os segmentos mede menos de 90 graus. Será mais fechado o ângulo, será chamado agudo. Obtuso, quando a abertura entre os segmentos mede mais de 90 graus. Então, um ângulo obtuso terá uma abertura maior. Podemos perceber os ângulos em diversos lugares ou locais. Reto, no telhado das casas, em algumas das horas representadas em relógios, de ponteiros, etc. Agudo, em algumas horas, na abertura da tesoura, etc. Obtuso, em algumas horas, nas janelas, nos cantos das paredes, nos cantos dos nossos cadernos, etc. Podemos associar o ângulo à ideia de giro ou mudança de direção. Você, criança, então, pode fazer giros com o corpo de meia volta, um quarto de volta, volta inteira, fazer deslocamentos na sua casa e representar estes giros e deslocamentos através de desenhos. Para reconhecer ângulos retos e não retos, uma boa ideia é construir um molde de ângulo reto, feito com dobradura de papel, como o do modelo. Você pode identificar os tipos de ângulos em objetos da sala, na natureza e em desenhos. Uma boa brincadeira para aprender sobre ângulos é a do coelhinho sai da toca. Para saber mais, vamos assistir ao vídeo. Smile and learn. Ei, oi, como você está? Eu ia começar a minha rotina de exercícios para me manter em forma. O que eu mais gosto é o yoga. Como eu treinei bastante, eu posso me dobrar em qualquer ângulo sem nenhum problema. Você sabe o que é um ângulo? Não, eu vou te explicar. O ângulo é o espaço entre duas retas que partem do mesmo ponto. Por exemplo, agora o meu corpo está traçando um ângulo. As retas que formam o ângulo se chamam lados, e o ponto em comum entre elas se chama vértice. No
meu corpo, o meu quadril seria o vértice, e a parte superior e a parte inferior do meu corpo seriam os lados. Medimos os ângulos em graus. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Dependendo da abertura que tiverem, os ângulos são divididos em ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. Ângulos retos, os que medem 90 graus. Ângulos obtusos, os que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ângulos rasos são aqueles que medem 180 graus. Esta é a minha posição preferida. É super fácil. O ângulo côncavo é o que mede mais de 180 e menos de 360 graus. Você viu como eu sou bom nesta posição? Olha, eu posso alongar ainda mais. Ui! Acho que eu exagerei. Bom, isto é um ângulo completo. Os ângulos completos são os que medem 360 graus. Acho que eu não vou fazer esta posição nunca mais. Tá doendo. Você viu quantos ângulos podemos fazer? Acho que hoje não era o meu dia, mas vamos revisar o que nós aprendemos. Os ângulos são formados por duas retas que chamamos lados. O ponto em comum entre elas se chama vértice. Para classificar os ângulos, medimos a sua abertura. Esta se mede em graus. Dependendo desta medida, os ângulos podem ser agudos, medem menos de 90 graus. Retos, medem 90 graus. Obtusos, medem entre 90 e 180 graus. Rasos, medem 180 graus. Côncavos, medem mais de 180 graus. E completos, medem 360 graus. E isso é tudo sobre os ângulos. Espero que vocês tenham aprendido, amigos. Eu acho que vou chamar uma ambulância. Atividades. Nos geoplanos abaixo, desenhe os ângulos. Então, você vai desenhar aqui um ângulo reto, um ângulo agudo e um ângulo obtuso, de acordo com o exemplo que nós já vimos. 2. Na figura abaixo, formamos vários ângulos nas três modalidades. Agora, siga as setas e forme uma frase. Então, vocês vão seguir a seta para formar uma frase. Escrever a frase aqui. 3. Observe os espaços da sua casa e desenhe os lugares onde você encontrou ângulos. 4. Marque o quadrado em que as retas formam um ângulo reto. Vocês irão marcar um X onde o ângulo é reto. Essas foram as nossas atividades de hoje. Até mais!